Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É consolador reunirmos-nos para celebrar a Eucaristia e ouvir Deus cantar isto pela boca do cantor: eu cuidarei das minhas ovelhas. Nós somos as ovelhas e o nosso Deus cuida de nós. E cuida de nós, cuida das suas ovelhas também através de homens escolhidos. E hoje celebramos a memória de São João Bosco, que no século XIX soube transformar o Evangelho numa pedagogia para educar as crianças e os jovens. Damos graças a Deus hoje por isso. Deixemos-nos cuidar, todos os que aqui estamos, vós também que nos acompanhais através de qualquer meio de comunicação. Deixemos-nos cuidar por Deus, que nos cuida precisamente e principalmente naquele acontecimento da vida de seu Filho, que de cada vez que celebramos a Eucaristia fazemos memória. A sua Páscoa. Deus cuida de nós no tempo e para a eternidade. Invoquemos a sua misericórdia, o seu cuidado, porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que em São João Bosco destes à vossa Igreja um Pai e Mestre da juventude, fazei que, animados pelo mesmo amor, nos entreguemos ao vosso serviço, trabalhando pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. No princípio daquele ano, na altura em que os reis costumam sair para a guerra, David mandou Joabe,
com os seus oficiais e todo o Israel, e eles devastaram a terra dos Amonitas e puseram cerco a Rabá. Mas David ficou em Jerusalém. Uma tarde, em que se levantara do leito e andava a passear no terraço real, viu do alto do terraço uma mulher a banhar-se, uma mulher de grande formosura. David mandou colher informações sobre ela e trouxeram-lhe esta resposta: é Betsabé, filha de Elião e esposa de Urias o Hitita. David mandou emissários para que o trouxessem. Ela veio ao seu encontro e depois voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou informar David: estou grávida. Então David enviou esta mensagem a Joabe: manda-me Urias o Hitita. E Joabe mandou Urias a David. Quando Urias chegou, David pediu-lhe informações de Joabe, do exército e da guerra. Depois disse-lhe: desce à tua casa e descansa um pouco. Urias saiu do palácio real e atrás dele seguiu um presente do rei. Urias deitou-se à porta do palácio com todos os servos do rei, mas não desceu à sua casa. Foram informar David. Urias não desceu à sua casa. No dia seguinte, David convidou Urias para comer e beber consigo e fez que se embriagasse. Pela tarde, Urias saiu e foi deitar-se no leito com os servos do rei e não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, David escreveu uma carta a Joabe e enviou-lhe por meio de Urias. Ele escreveu nessa carta: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e depois retirai-vos para que seja atingido e morra. Joabe, que cercava a cidade, colocou Urias num local onde sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército entre os oficiais de David. E morreu também Urias, o Hitita. Palavra do Senhor.
Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor, porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei, Senhor, contra vós e fiz o mal diante dos vossos olhos. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor, assim é justa a vossa sentença e reto o vosso julgamento, porque eu nasci na culpa e minha mãe concebeu-me em pecado. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor. Fazei-me ouvir uma palavra de júbilo e de alegria. Exultem meus ossos que triturastes. Desviai o meu rosto das minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor.
que revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender, e não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos, todos vós que aqui estáis, vós também que nos acompanhais através dos meios de comunicação, esta junção das duas leituras que o correr da liturgia hoje nos faz ouvir, permite-nos fazer uma reflexão confiante sobre um drama que tem sido causa de sofrimento para os cristãos. Um drama da vida da Igreja que tem marcado os últimos anos da história desta mãe que amamos. Esta conjugação da narrativa do tremendo pecado, do tremendo crime e pecado do rei David, ligada à proclamação destas duas parábolas que Jesus conta no Evangelho de Mateus, consente-nos olhar para essa realidade tão difícil, que é o pecado da Igreja. E mais concretamente ainda, tendo em conta que David é o rei, está investido num ministério para serviço do seu povo, permite-nos, a liturgia de hoje, olhar para os crimes dos ministros da Igreja. Essa realidade tão dura, tão difícil, de que temos vindo a tomar conhecimento ao longo dos anos, destes últimos anos, e que é fonte de tanto sofrimento para os cristãos, e que faz tantos duvidar. E nos países mais atingidos por esse flagelo, muitos são aqueles que abandonam a Igreja porque deixam de acreditar.
Deixam de acreditar na Igreja por causa do crime e do pecado dos seus ministros. E mesmo quando não deixamos, a dor instala-se nos corações. Dói saber isto. E perguntamo-nos sobre a presença de Deus, sobre como é possível isto acontecer, como é que isto se passou. A liturgia de hoje junta à narrativa do pecado de David esta afirmação das parábolas de Jesus. Diz Jesus nestas parábolas que o reino de Deus, isto é, a presença de Deus na história, o tal cuidado, Deus cuida das suas ovelhas, cantávamos no cântico do início da nossa celebração. Esta presença de Deus na história cresce independentemente da virtude daqueles que semeiam. A primeira parábola diz-nos precisamente isso. O agricultor semeia, dorme, descansa, não se ocupa dela, e a semente germina, cresce e frutifica. O reino de Deus cresce na história. Deus não abandona a história. E por muitos crimes que nós cometamos, por muitos pecados de bradar aos céus que nós façamos, o reino de Deus continua a crescer na história. Porque o crescer do reino de Deus na história depende de Deus. E se o povo de Deus progrediu, tendo na sua história crimes como o de David, também o novo povo de Deus cresce. Cresce para servir o reino de Deus. Porque a razão de ser do novo povo de Deus, que é a Igreja, é servir o reino de Deus, que é maior e mais largo do que a própria Igreja. Independentemente daquilo que façamos, o reino de Deus continua a crescer e cresce para ser alimento e cresce para ser acolhimento. A mais pequena das sementes cresce até se tornar uma árvore na qual se abrigam as aves dos céus, a espiga, o trigo que se faz alimento. Nestes tempos difíceis que estamos a viver, marcados por estas revelações tremendas, ouçamos Jesus e as parábolas de Jesus. Não para nos demitirmos, não para pensarmos que não temos que fazer o possível por sermos bons e por fazermos o bem. Não é disso que se trata. Mas para termos confiança que Deus não abandona o seu povo, porque Deus não quer abandonar a história e precisa do seu povo na história. E ainda que nós sejamos traidores, ainda que no seio do povo de Deus haja traição, e ainda que essa traição seja cometida por aqueles que no povo de Deus mais responsabilidade temos, porque eu sou ministro, por aqueles que mais responsabilidade temos de deixar que o reino de Deus transpareça nas nossas vidas, ainda que isto seja verdade, e isto é verdade, Deus não nos abandona, Deus não abandona a sua Igreja, e atrás de tempo vem, e Deus continua a não abandonar, e o reino de Deus continua a crescer. E é ao fazermos esta reflexão que podemos compreender o lugar que a mensagem de Fátima pode, neste tempo concreto da Igreja que estamos a viver, a importância da mensagem de Fátima que nos diz para rezarmos pela conversão dos pecadores.
E isso está ao nosso alcance. E rezar pela conversão dos pecadores significa pegar nos pecadores na nossa oração e metê-los entre nós e Deus. E rezar pela conversão dos pecadores ajuda-nos a manter a confiança, porque nos diz que a conversão dos pecadores não é uma obra desenganada nossa, mas é ela própria uma coisa de Deus. O que nós metemos na oração, o que nós assumimos na oração, significa que acreditamos que Deus o tem entre as suas mãos. E é isso que nós precisamos nestes tempos duros. É isso que nós precisamos de saber, e de saber com certeza absoluta. Precisamos de refletir sobre estas coisas e pôr-lhes o nome que elas têm, para não fugirmos à realidade e encontrando-a, chamando crime ao que é crime e pecado ao que é pecado, encontrando-nos com a realidade, possamos a partir dela fazer este profundo ato de confiança em Deus. Deus não abandona a sua igreja e o reino de Deus continua a crescer na história da humanidade. Continua e continuará. Porque o nosso Deus, como cantávamos, cuida das suas ovelhas. E como cantávamos também, peçamos ao Senhor que perdoe à sua igreja as suas culpas e os seus pecados, as nossas culpas e os nossos pecados. Irmãos e irmãs, o mistério do crescimento do reino de Deus está na força divina. Coloquemo-nos à disposição deste crescimento, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pela comunidade católica universal ao serviço da palavra, pelos bispos da China fiéis ao Papa e pelos presbíteros que levam o peso do dia e do calor, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos homens de fé que se põem à disposição de Deus, pelos que lançam a semente à terra com alegria e pelos que creem na força do Espírito, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem servir. Pelos homens que sucumbem à tentação como David, pelos que, levados por ela, multiplicam os pecados, passando do adultério à malvadez e ao homicídio, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor.
pelas mulheres que os poderosos forçam ao adultério, pelos maridos mandados matar violentamente e por todas as jovens que preferem morrer a ser violadas, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem-servir. Pelos paroquianos que assiduamente ouvem a palavra, pelos que vivem à margem da nossa Assembleia e por aqueles que têm fé como um grão de mostarda, oremos com esperança. Ensinai-nos, Senhor, a bem-servir. Tornai-nos humildes, Senhores, humildes semeadores da vossa palavra, vigilantes e atentos ao dom da fé que nos destes, na esperança do grande encontro no reino eterno. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Imploramos, Senhor, a vossa bondade para que os dons oferecidos em honra dos santos, como dom testemunho da glória do poder divino, alcancem assim para nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que por amor do reino dos céus se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura.
Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participarmos na vida eterna.
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente caiu em boa terra e deu muito Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e apanais as eivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A semente caiu em boa terra e deu muito coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou a abundância. Vicejam as pastagens do deserto e os outeiros vestem-se de festa. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto.
teu reino, Senhor, anunciaremos teu reino, Senhor, reino de paz e justiça, reino de vida e verdade. Teu reino, Senhor, teu reino. Oremos. Senhor, que nos alimentais a esta mesa santa, concedei-nos que, seguindo em toda a nossa vida o exemplo de São João Bosco, vos sirvamos com dedicação constante e amemos todos os nossos irmãos com infatigável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levastes convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O reino de Deus cresce na história. Temos que o anunciar, mas ele cresce muito para além do nosso anúncio. Que confiança que nos dá esta certeza de que é Deus que faz crescer o seu reino, que esta confiança nos ajude a enfrentar todas as nossas dores como igreja e a continuar a prestar a nossa vontade ao anúncio do reino de Deus. Fátima é um lugar de intercessão. Intercedamos pelos pecadores. Se ficardes por Fátima, um bom dia de peregrinação. Se ides de viagem, uma boa viagem para onde quer que vades. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.